Ao contrário do que sucedeu noutras latitudes durante as corridas para o ouro, e ao contrário do que ainda agora ocorreu no próprio Brasil, com o surto aurífero de Serra Pelada, que deixou atrás de si um rastro de miséria, de prostituição, de doença e de crime, além de uma imensa ferida na terra violada e estéril, o ouro das Minas Gerais irrigou o Brasil com uma intensa vida cultural. E o programa que hoje dedicamos ao barroco nos caminhos do ouro focaliza parte da obra do maior gênio saído da cultura mineira do século XVIII, Antônio Francisco Lisboa, por alcunha o Aleijadinho. Descobertas as jazidas de ouro, onde hoje é o estado das Minas Gerais, pelas bandeiras partidas de São Paulo e que praticamente traçaram um perfil físico do Brasil moderno, os próprios bandeirantes começaram por ocupar e explorar as novas riquezas. Pouco sofisticados, os aventureiros que constituíam as bandeiras foram substituídos, passado pouco tempo, por gente mais capacitada. Tão capacitada que haveria de edificar a mais brilhante das civilizações de inspiração europeia nas Américas antes deste século XX. Ao mesmo tempo que a civilização mineira se desenvolvia, a metrópole portuguesa lançava a mão dos recursos necessários para acudir às grandes necessidades da pátria-mãe. O rei Dom José, que assistiu à destruição de Lisboa pelo terrível terremoto de 1755, teve a sorte de encontrar, nas terras portuguesas do Brasil, o ouro com que seria possível sarar as feridas impostas pela tremenda convulsão. No Brasil, entretanto, nascera o que seria o maior e mais significativo artista plástico latino-americano, mulato filho de uma escrava negra e do notável arquiteto português Manuel Francisco Lisboa, que também teve o seu apogeu nas cidades históricas de Minas. Sofrendo de uma doença de que se não tem notícia exata, Antônio Francisco Lisboa ficou conhecido pela alcunha do Aleijadinho. Diminutivo carinhoso que é tanto brasileiro quanto português e representa, na sua encantadora simplicidade familiar, um dos traços morais e humanos mais valiosos dos dois povos. Um dos mais conhecidos conjuntos plásticos do Brasil é o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo, no hoje estado de Minas Gerais. Projetado para ser uma réplica do conjunto congênere de Braga, ele tornou-se um polo artístico das Américas por obra e graça do gênio do Aleijadinho. O santuário foi construído no morro chamado do Maranhão por ordem do imigrante português Feliciano Mendes, um ex-voto por uma cura considerada milagrosa. Iniciada a construção do conjunto em 1757, ele só ficaria terminado em 1805. As obras escultóricas devidas ao gênio de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, são ainda hoje padrões da arte americana. São elas as imagens dos 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e dos 8 menores, Oseias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Baruque, Naum e Abacuque. Isaías, o primeiro da hierarquia, ostenta uma cabeça das mais preciosas e uma correspondência perfeita entre o rosto e as mãos. Toda a escultura impõe a leitura do texto que diz: depois que os serafins celebraram o Senhor, um deles trouxe aos meus lábios uma brasa numa tenaz. Jeremias, o profeta seguinte, é o homem das lamentações e a sua estátua exprime a humanidade que o caracteriza. Eu choro o desastre da Judeia e a ruína de Jerusalém e rogo ao meu povo que volte para o seu Senhor. Ezequiel é a mais movimentada das esculturas e o seu gesto marca-o entre as restantes estátuas com a espontaneidade do movimento do braço. Eu descrevo os 4 animais no meio das chamas e as rodas horríveis e o trono etéreo. Situado magnificamente em relação à Igreja, Baruque prediz a vinda do Cristo na carne
e os últimos tempos do mundo. A sua postura é estática e hierática, como convém a quem contém em si toda a premonição do universo que será o cristão. Daniel e Oseias, que vemos de costas, contam no fundo o mesmo cântico que glorifica o Todo-Poderoso. Amós, cuja estátua se encontra cruelmente mutilada, é o pastor que destila suavidade e amor. Abdias, cujo dedo indicador adverte, vincula-se aqui a Jonas. A pequena baleia, incapaz de o devorar, é apenas simbólica. Também Jonas está mutilado, lembrando que a ignorância e a maldade estúpida dos homens é mais danosa que a violência instintiva dos animais. Em Joel, a perfeição anatômica e o cuidado da composição revelam particularmente o requinte do escultor. Não só a sua implantação é perfeita, como a postura da estátua patenteia a intenção da obra, que é ressaltar a sabedoria e decisão do personagem. Joel avisa os judeus de uma série de males. Ele sabe quão perigoso é o futuro de Israel. Abacuque aponta. Abacuque é ameno e sensitivo e empurra o espectador para algum lugar. Como disse Voltaire, Abacuque é capaz de tudo, até de indicar a quem o vê outros caminhos, outros destinos. Vila Rica, hoje Ouro Preto, espera-nos ainda neste caminho através dos caminhos do ouro. É em Ouro Preto que se encontra a expressão máxima do gênio de Antônio Francisco Lisboa. Ele era um escultor genial e era também um arquiteto de altíssima expressão, cumprindo assim no barroco uma tradição que vinha do Renascimento. A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Ouro Preto é a mais acabada expressão das duas facetas do gênio do Aleijadinho, um criador intuitivo, mas igualmente um homem extremamente culto. Ela foi muito contestada pelo preconceito de considerar impossível a um mulato, filho de português e de uma escrava, a finesse de uma concepção tão erudita, tão límpida, tão à frente das bujudas criações dos seus contemporâneos. No alto da fachada, um grande medalhão circular representa São Francisco, de joelhos, recebendo os estigmas em Montalverne. O pórtico de São Francisco é dominado por um medalhão em que se vê a imagem em meio corpo de Nossa Senhora da Conceição, encimada por uma coroa de rainha. Na mesma pedra-sabão que o grande artista nobilitou, uma composição de 2 medalhões representa as 5 chagas de Cristo e o escudo das quinas. A bela qualidade da escultura, muitas vezes, tende a fazer esquecer a suprema harmonia da composição arquitetónica, o que, em se tratando de um gênio como o Aleijadinho, é pecado capital. No altar-mor, que o gosto duvidoso de alguns sacerdotes já alterou, além de São Francisco podem ver-se imagens de São Luís, rei de França, e da Rainha Santa Isabel da Hungria, tia da nossa Rainha Santa Isabel, e como ela,
misteriosamente taumaturga dos mesmos milagres. A execução de toda a trama simbólica da Igreja, que segue padrões muito caros aos franciscanos, foi, para nossa felicidade, entregue a artistas em toda a acepção da palavra. António Francisco Lisboa, autor da traça arquitetónica e da escultura, e os notáveis entalhadores, que trabalharam e exerceram a sua arte com perfeita adequação ao despojamento, sobriedade e elegância que caracterizam a arte do mestre. Tanto o acabamento dos ornatos como a sua harmoniosa composição contribuem para tornar esta igreja num autêntico milagre do barroco. Os medalhões do teto, extremamente ornamentais, dizem respeito a glórias e devoções da Ordem de São Francisco de Assis. Entre elas, Santo Antônio de Lisboa ocupa lugar de relevo. Em obras de recuperação e consolidação, quando estas imagens foram registadas, as riquezas do templo podem ser entrevistas mesmo no meio da parafernália dos andaimes. A pintura de Manuel da Costa Ataíde, artista de altíssima qualidade, decorou com total felicidade os belíssimos tetos, contribuindo com o seu apurado métier e sua refinada arte para a realização da obra-prima que é esta Igreja de São Francisco de Ouro Preto, joia sem par do barroco luso-brasileiro. Este precioso teto em trompe-l'œil, executado por mestre Ataíde, coroa uma obra mista de arquitetura, escultura e pintura extremamente harmoniosa e digna de ilustrar qualquer compêndio de excelências das artes plásticas. Estes painéis, que circundam a Capela-Mor imitando azulejos, representam a vida de Abraão e são elementos decorativos de grande efeito e originalidade. Uma última ceia, pintada sobre tábuas, é obra de delicada coloração, belo desenho e cuidadíssima composição. Caprichado acabamento que se pode igualmente apreciar num dramático lava-pés atribuído ao mesmo mestre pintor que, com tanto talento, acompanha a genial criação do Aleijadinho. Todo o interior da igreja merece a nossa atenção. Do lado esquerdo do observador, voltado para a Capela-Mor, os belíssimos altares de talha contribuem para a sensação de equilíbrio e harmonia do conjunto do templo, discordando até, pela própria castidade da obra-prima, do conceito generalizado do barroco, muitas vezes confundido com o excessivo, o sobrecarregado e o passional. Os tradicionais santos franciscanos
ocupam os altares laterais, todos não só primorosamente esculpidos e decorados, como participando da leveza quase mozartiana do conjunto. É o barroco na sua expressão mais florida, menos sobrecarregada, uma verdadeira alusão arquitetónica às Fioretti do Santo de Assis. Na sacristia, nova obra-prima do Aleijadinho. É o lavabo em pedra-sabão, representando simbolicamente a ordem. Das chagas, representadas num escudo oval, ladeado por 2 anjos, parte um raio de luz que cai sobre um arcanjo que na mão esquerda sustenta um medalhão com a efígie do santo, enquanto a direita pousa sobre a figura da fé. As paredes da sacristia são igualmente ricas de pintura e escultura, sobressaindo a imagem de São Francisco recebendo o abraço de Cristo. A Rainha Santa Isabel, desta vez de Portugal, foi pintada em 1780 por Francisco Xavier Gonçalves e é um retábulo de valor artístico inferior, mas rico de cor e de intenção e concentrando em si uma devoção bem portuguesa. No teto da sacristia podem admirar-se 5 grandes telas, sendo a do meio, a maior, a representação de São Francisco levado pelos anjos para o céu. A semelhança das feições dos personagens destas telas, com outras existentes em Mariana, essas sabidamente de Mestre Ataíde, levam a atribuir a pintura deste teto ao mesmo autor. A riqueza artística da antiga Vila Rica não tem paralelo no Brasil, e não é só o vulto humilde, disforme e gigantesco do gênio, que é o Aleijadinho, que sobressai na definição de Ouro Preto como obra de arte, hoje consagrada mundialmente pela Unesco. Também o seu pai, Manuel Francisco Lisboa, arquiteto de altos méritos, tem o seu nome indelevelmente ligado à glória do barroco mineiro. São dele as traças do antigo Palácio dos Governadores, hoje Escola de Minas, e da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, em que, aliás, colaborou seu filho. A porta principal, de pedra de Itacolumi e pedra-sabão, é devida ao desenho do Aleijadinho, embora a execução não lhe seja unanimemente atribuída. É, todavia, uma peça merecedora de atenção e não se exclui a possibilidade de Antônio Francisco Lisboa ter trabalhado nela como diarista. As ruas inclinadas recheadas de tradição, os passos e os chafarizes, como este dito de Antônio Dias, datado de 1752, são um dos encantos desta autêntica capital do barroco mineiro. A matriz de Nossa Senhora da Conceição, do bairro de Antônio Dias, é outra igreja cuja autoria pode ser seguramente atribuída ao pai do Aleijadinho. Construída na primeira metade do século XVII, com dinheiro legado pelo próprio bandeirante que deu o nome ao bairro,
A igreja encontra-se implantada em ruas e ladeiras que lembram irresistivelmente Portugal. O pitoresco chafariz ao lado da igreja, as pessoas que passam, o próprio caráter dos mineiros não deixam esquecer as longes terras da pátria aos portugueses que visitam Minas Gerais e suas cidades históricas. A planta da igreja é de particular interesse, dada a autoria do pai do Aleijadinho, que chegou a gozar de alta consideração e abastança na sociedade mineira. Ele ocupou os cargos de mestre das obras reais e avaliador da Fazenda Real, e a sua reputação de homem sabedor valeu-lhe a honra de primeiro juiz do ofício de carpinteiro, sendo em 1760 solicitado a dar parecer sobre as obras da Sé Catedral de Mariana. Como muitas vezes aconteceu, é quase certo que o Aleijadinho tivesse colaborado com seu pai, enriquecendo a sua obra. Embora a talha e os acabamentos desta igreja estejam muito longe da perfeição e não se possam comparar com as da igreja de São Francisco, tal demérito não pode ser atribuído ao grande arquiteto, mas apenas aos autores da encomenda das obras. A imagem de Nossa Senhora da Conceição é, porém, de relevante qualidade. Santa Bárbara, padroeira dos que trabalham com explosivos, como os trabalhadores das minas, está em lugar de relevo num dos lados do altar-mor. São João Nepomuceno é outro elemento da geologia cristã venerado em lugar de honra. Mas pode notar-se perfeitamente que os artistas entalhadores empregados nesta obra não eram de suprema qualidade. O que não exclui, de resto, que o conjunto ofereça por vezes aspectos de rara imponência, o que se deve ao arquiteto que concebeu a igreja como um todo. Imponente e transmitindo uma sensação de grande riqueza é, por exemplo, este altar consagrado a São Miguel Arcanjo. Datado do último ano do século XVII, segundo se diz, teria sido aproveitado de uma antiga capela existente no local onde foi construída a atual igreja. Numa situação pouco acessível, nesta matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, encontra-se sepultado o corpo mutilado daquele que foi, sem qualquer dúvida, um dos artistas maiores das Américas em todos os tempos. Vejamos uma das suas obras mais raras, uma escultura representando São Francisco de Paula, cuja cabeça, esculpida em pedra-sabão, é cuidadosamente pintada. Uma obra-prima presente no museu que, em ouro preto, perpetua a glória do artista maior do Brasil colonial, expoente máximo da vida cultural intensa que caracterizou
os nossos caminhos do ouro.